Capítulo 12, versículo 4. Dá ao homem bom, não ampares o pecador, pois Deus dará ao mau e ao pecador o que merecem. Ele os guarda para o dia em que o castigará. A tendência mais dura do Antigo Testamento do que nós podemos perceber no Novo Testamento depois com a palavra de Cristo. No capítulo 16, versículo 15. Toda misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Aqui vem me lembrando, quando eu estava lendo, a imagem de São Miguel que carrega a balança, né? Que vem bem a dizer aqui, porque o mérito conforme as suas obras. Capítulo 17, versículos 1 ao 12. Esse é muito interessante porque ele remete ao Gênesis e aqui a gente pode perceber como a Bíblia ela é entrelaçada, porque uma citação como aquela que eu vou ler agora, ela praticamente é o Gênesis em outro livro. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem, e o fez de novo voltar à terra. Revestiu-o de força segundo a sua natureza, determinou-lhe uma época e um número de dias. Deu-lhe domínio sobre tudo que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos. Fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Cumulou de saber e de sabedoria. Criou neles a ciência do Espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria e mostrou-lhes o bem e o mal. Eu vou fazer uma interrupção aqui antes de ler o resto. É porque, para que vocês reflitam, quando vocês forem próprios lerem a Bíblia em casa e recordarem o Gênesis, que a serpente ela interrompe o caminhar da humanidade, que aqui deixa claro que Deus mostrou o bem e o mal para Adão e Eva. A opção deles de seguir o mal foi unicamente deles, porque apesar de haver o engano da serpente, o bem e o mal tinha sido mostrado. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras, a fim de que celebrassem a santidade de seu nome e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Mais uma vez, aqui está frisando que Deus deu a instrução. E a posse da lei da vida é uma coisa que a gente pode facilmente entender, que assim como Moisés recebeu leis, Adão e Eva eles também receberam. Concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória. Seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhes ele, de toda a iniquidade. Aqui, Deus falando com Adão e Eva, Ele está alertando eles para ficarem longe da iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. Aqui se encerra
o Eclesiástico capítulo 10, versículos 1 ao 12. Agora eu vou pegar o capítulo 27, versículo 11. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Capítulo 28, versículos 1 ao 2. Aquele que quer vingar sofrerá a vingança do Senhor, que guardará cuidado somente os seus pecados. Perdoa ao teu próximo o mal que te fez, e teus pecados serão perdoados quando pedires. Capítulo 28, versículo 6. Lembra-te do teu fim e põe termo às tuas inimizades. Capítulo 28, versículo 10. Evita a desavença e diminuirá os pecados. A dificuldade do perdão aqui. Agora, em relação à língua. Capítulo 28, versículo 27. Aqueles que abandonam Deus lhes serão entregues. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão e os estraçalhará como um leopardo. Capítulo 29, versículo 28. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a nudez. Isso é bem católico. Capítulo 34, versículos 30 a 31. Se aquele que se lava após ter tocado um morto, torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados, e torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece? Aqui vem uma coisa interessante, porque eu também procuro me confessar, mas eu me pergunto por que tantas filas cheias de pessoas nas confissões, e o quanto assim as pessoas, e eu mesmo, quanto nós amamos Jesus, porque o objetivo principal é parar de pecar, porque contar sempre com a confissão, na verdade, pode levar a uma frouxidão. O objetivo principal é parar de pecar, porque aqui a passagem deixa clara de que não adianta o jejum e ficar se mortificando se continua sempre pecando. Então tu vai invalidando o jejum. Capítulo 39, versículos 35 e 36. Fogo, granizo, fome e morte. Tudo isso foi criado para a vingança. Como também os dentes dos animais, os escorpiões, as serpentes e a espada vingadora destinada ao extermínio dos ímpios. Eclesiástico, capítulo 40, versículo 21. A flauta e a harpa emitem um som harmonioso. A língua suave, porém, supera uma e outra. Com isso eu tenho finalizado os apontamentos do livro do Apocalipse, do livro de Eclesiástico, 7º livro da sabedoria.